Olá, pessoal do sétimo ano. Professor Marcelo aqui, professor de artes. Estamos iniciando mais um ano, né? Eu espero que todo mundo esteja bem, se cuidando, né? A gente ainda vai manter esse esquema de aulas online, tá? Para a proteção de vocês, para aqueles que se sentem mais confortáveis em assistir aula online por enquanto, até que a gente possa estar vacinado, certo? Espero que vocês estejam bem. Bom, a gente vai continuar esse ano da mesma forma que a gente fez ano passado, tá? A gente vai aí fazendo aquelas apresentações de tela aqui, eu apresentando o conteúdo para vocês, tá? Só que vai ser um pouco mais sucinto esse ano, as aulas vão ser um pouquinho mais rápidas, mas a gente vai seguir a mesma fórmula até que a gente consiga finalmente ir para a sala, para a aula presencial, tá? Espero que no meio do ano até a gente esteja todo mundo junto na sala de aula, né? Que é melhor do que a gente ficar tendo aula em casa, né? Bom, como eu disse, a gente vai manter o mesmo protocolo do ano passado, eu acho que vocês lembram como é que foi, né? Eu acho difícil esquecer. Eu vou continuar apresentando minha tela para vocês, tá? Então vamos pegando o livrinho aí, tá? O livrinho do sétimo ano, na página 6, tá? Capítulo 1, a gente vai iniciar aí de uma forma bem rapidinha, só para a gente estar aí sendo apresentado o livro. O livro ele vai falar muito aí no sétimo ano, né? A gente vai falar muito do diferencial cultural brasileiro, né? Dos diferenciais culturais que a gente temos. Nós temos aí um diferencial ou diferenciais muito grandes, muito expressivos na cultura brasileira, tá? A gente tem aí diversas influências, a gente tem também o nosso jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro, mas no bom sentido, né? Nossa cultura é muito rica, muito grande, e ela aí tem diversas, nós temos diversas manifestações culturais que são patrimônio cultural da Unesco aí, né? Patrimônio cultural do mundo, né? Não é só do Brasil, né? A gente exporta essa característica nossa, essas raízes nossas, para todos os lugares. Então é importante que a gente conheça isso, que a gente tenha consciência do quão grande é a nossa cultura, do quão importante ela é, tá? E o livro ele vai falar um pouco sobre isso durante esse ano. A gente vai desmembrar aí diversas coisas, diversas culturas em diversas áreas diferentes do nosso país, que é continental, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, o primeiro capítulo aí é já isso da cultura brasileira, né? Ele vai fazer diversos questionamentos aí, né? Ele vai falar o que você conhece sobre a cultura brasileira, quais são os nossos folclores, quais são as nossas manifestações culturais que talvez vocês tenham vivido e marcou vocês. É interessante vocês fazerem essa reflexão, tentar trazer essa memória, o que de cultural eu vivo aqui, né? É claro que a gente vive muitas coisas culturais o tempo inteiro, né? Só que às vezes a gente não se dá conta, né? A gente nem se toca que a gente está, às vezes, passando por uma coisa importante da nossa cultura e a gente está deixando de lado, né? Um exemplo disso é uma coisa assim, que é música e todo mundo ouve, ou pelo menos ouve um pouco, né, que é o samba, e ele está aí em todos os lugares, aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, principalmente aqui no Sudeste, né? A gente fala muito do samba, que no Sudeste, na nossa região aqui, ele é mais forte, né? Cada região tem a sua característica específica, mas aqui a gente pode dar esse exemplo, né? Que o samba é uma característica da gente, a gente passa do lado de uma roda de samba ali, ou de um pagodinho, ou de alguém tocando um tamborzinho no trem ou no coisa, e a gente não se dá conta de quão importante é isso, tão importante é essa vivência com a nossa cultura, com o que a gente produz, né? Então, o samba é só mais um exemplo do que a gente passa aí no dia a dia, e ele está vivo na nossa cultura, está vivo no nosso dia a dia, a gente não se dá conta. Mas tem diversos outros que a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? O livro aí na página 6, ele vai falar assim:
você já ouviu falar muito em cultura brasileira, mas o que significa, afinal? Né? Quais são as características particulares da nossa cultura? Aí a gente vai falar sobre isso nesse capítulo aí, tá? A gente vai ver algumas manifestações culturais do nosso país continental, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, bem assim, pausadamente, para a gente entender como é que ela funciona, onde ela surgiu, de onde veio a sua influência, o que juntou a influência de onde, porque a gente tem muito isso, né? Nós somos um país miscigenado, nós somos uma miscelânea aí de culturas de outros lugares, né? A gente tem cultura aí da África, da Europa, do Japão, da China, né? Da Ásia lá. Então a gente tem aí uma profusão de culturas que a gente vive, né? Mas a gente tem aí nossas três principais culturas que a gente vive com mais força, tá? Que influenciou a gente com mais força, né? E a gente vai falar um pouco delas, tá? Como a gente sabe, a gente já estou partindo aí para a página 8, tá? Como a gente sabe, né? O Brasil foi colonizado, eu não gosto muito dessa palavra, mas particularmente eu falo que a gente foi invadido, né? Esse é o termo certo. Mas a gente teve aí o nosso processo de colonização, né, onde já tinha aqui os nossos índios, né, a nossa base cultural aqui, que é a base indígena, né, e aí a gente veio né, os colonizadores lá de Portugal, lá da Europa, né, e trouxeram junto com eles não só a sua religião, os seus costumes, né, eles trouxeram também na bagagem deles a sua cultura, né? Eles trouxeram os seus modos de se expressar. Isso acabou influenciando também a gente, né? Então a gente começa aí nossa história de miscigenação, né? A gente começa a ter contato aí com os europeus, mais especificamente com portugueses, né? Depois vieram outros de outros países também, né? Mas especificamente do Portugal, que foi o nosso colonizador, né? Então, nossos índios eles vão ter contato com isso, de uma forma bem traumática, mas vão ter, né, um contato com esses portugueses, e logo depois a gente vai ter aí os africanos, tá? De diversos países sendo escravizados por Portugal, né, trazidos para cá para serem escravizados, que é uma história também muito triste no nosso país, mas a gente não pode ignorar ela, a gente tem que absorvê-la, entendê-la e permitir para que a gente permita que isso não aconteça de novo, né? Então, assim, essas três esse encontro dessas três culturas, né, da indígena brasileira que já tinha aqui no nosso lugar, no nosso país aqui, né, junto com Portugal, junto com a África, ela se dá aí as três principais bases culturais que nós temos, tá? É claro que nós ressignificamos tudo isso, nós pegamos a cultura africana e ressignificamos com a cultura brasileira, pegamos a cultura indígena e ressignificamos na nossa cultura brasileira, pegamos a cultura europeia, principalmente Portugal, e transformamos na nossa cultura brasileira, né? Então a gente é esse congruado principalmente dessas três potências culturais que vivem aqui no Brasil, tá? Que vieram para o Brasil, tá? E o Brasil também recebeu aí muitos imigrantes, tá? Essa aí é só a gente falando das três principais, a cultura indígena, a africana e a europeia, tá? Mas a gente recebeu aí outros, o livro ele vai falar aqui, a partir do século XIX, aí, a gente tem outras culturas desembarcando aqui no Brasil, tá? E com força, né? A gente tem aí a França, a Holanda, a Alemanha, Japão. O Japão vem em peso quase para cá, fugindo da guerra, né? Então é interessante a gente ter essa consciência, tá bom? Então, assim, essa mistura, gente, ela acabou resultando no que a gente tem hoje de cultural, né? A gente tem, claro que a gente produziu outras coisas também, mas isso acabou se resultando no que a gente tem hoje, tá? De cultura, de manifestação cultural que a gente tem aqui, tá? Exemplos disso o livro vai dar aí, né? A festa junina, né? Que é uma origem de tradição portuguesa. A gente tem aí o deitar em redes, né? Que é uma cultura, um hábito, né? Indígena, né? A gente tem o bloco do Ilu aqui, que apresenta uma grande influência de cultura
africanos, né, no Carnaval de Rua lá de São Paulo. Então, a gente ainda fica reproduzindo algumas manifestações culturais de outros povos, mas a gente acaba, né, agregando para a gente. E nessas agregações, nessas reglutinações dessas culturas, né, que a gente engoliu tudo isso e misturou tudo ali dentro, né, tudo dentro da gente aqui, a gente tem aí os famosos folguedos, tá? O que são isso? São umas festas populares que acontecem em todo o país, tá? Assim, de norte a sul do país, de leste a oeste, a gente tem os folguedos aí, e eles são muito populares, são festas de ritmos de dança, do que ele vai falar, né? Os folguedos, as festas populares, os ritmos e as danças tradicionais são exemplos de nossa cultura, né? De como ela é viva, tá? Eles representam aí o resultado de todo o processo que nos faz únicos e que está em constante transformação, ou seja, né, tudo isso que veio para a gente, tudo isso que a gente absorveu, isso está em constante mudança, né? A gente ainda mantém tradições, né, mas a gente transforma uma coisa ali, outra ali, os tempos vão mudando e as tradições vão mudando também, né? Então os foguetes são parte disso, tá? Uma definição para fogueira aqui, né, que o livro vai dar, é festa popular de origem religiosa, que inclui dança, música e encenação, tá? Ou um ou outro, ou os três juntos, enfim. Ele vai ter um pouco de música, vai ter um pouco de dança, vai ter um pouco de encenação no meio, tá? Um exemplo aí de fogueiro, tá? A gente vai ter a cavalhada, tá? Que é uma festa de origem portuguesa, que é realizada no Brasil inteiro, tá? Mas principalmente aí no Sudeste e no Centro-Oeste e Sul do país, tá? Nela, cavaleiros representam as batalhas medievais entre cristãos e muçulmanos, tá? Um outro foguedo que nós temos aí é a congada, tá? É um tipo de dança e desfile acompanhado de música com as diversas regiões do Brasil também. Tem influências aí de religiões de matrizes africanas que vencer isso, tá? São religiões com o nascimento lá da África, tá? Aqueles que vieram lá da África. Então, eles têm a matriz dele, ou seja, o centro deles eu não estou achando a palavra, mas é tipo, o centro deles veio lá da África e vieram da África e está aqui com a gente, tá? Então, por isso a gente chama religiões de matrizes africanas. E católica, né, que representa a coroação dos antigos reis do Congo, pois país da África convertidos ao cristianismo, tá? Então a gente vai ter uma mistura da religião ocidental aí, né, por assim dizer, com a religião africana, tá? Temos aí o caboclinhos, tá? Que são grupos de dança que se apresentam no carnaval, principalmente no estado de Pernambuco. As danças homenageiam povos indígenas, né? Então, assim, o livro está dando 3 exemplos muito importantes para que a gente possa ter contato com isso. Seria interessante que se vocês pudessem, que vocês pesquisassem um pouco isso na internet, para ver como é que é, né? Muitas vezes a gente pode não ter visto, que a gente pode não ter vivenciado, mas hoje em dia a gente tem aí o meio digital que nos auxilia bastante nisso, tá bom? Então, bom, gente, por enquanto a aula de hoje vai ser isso, tá? Como eu disse, vai ser uma aula bem menor, bem mais concisa. Desculpa se eu estou tendo problema com a câmera, tá? Estou tendo um pouco de dificuldade, mas eu espero que o áudio esteja saindo normalmente, tá? E é claro, a tela vai estar sendo transmitida aí para vocês. Meu rosto não vai importar muito, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Façam um folhinho, vai estar aí dentro dessa matéria que a gente viu hoje, tá? Acho que da página 6 à página 9, ou até no máximo a página 11 ali, mas eu acho que foi até a página 9 mesmo. Então façam de boas. E até semana que vem, tá? Um abraço e se cuidem.